Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso, a nossa disciplina de mediação e resolução de conflitos. E eu, Alexandre Dias, em parceria com a professora Mitia Maemura, nós ministraremos essa disciplina com vocês. Então eu ficarei uma boa parte do curso, até a aula 8, com vocês, e nas aulas 9 e 10 a professora Mitia falará especificamente sobre mediação e arbitragem. Então, qual que é a nossa agenda, né? O que nós estudaremos aqui nessa disciplina? Nós temos como ementa, né, algumas características, algumas situações que nós vamos estudar. Nas primeiras aulas, nós vamos abordar os conceitos básicos de negociação. Então, a gente vai falar sobre alguns estudiosos que estudaram negociação, que estudam negociação, a definição do conceito e a evolução do conceito de negociação. Como que a negociação era vista até a década de 80, década de 90, e como que a gente entende a negociação hoje, né? Como que esse conceito ele evoluiu até os tempos de hoje, trazendo essa reflexão sobre como as empresas se posicionam com relação a essas abordagens. Depois, negociação e poder, modelos de negociação, a gente vai falar sobre a negociação ganha-ganha, negociação ganha-perde, né, solução integrativa, solução distributiva. Então, isso se encaixa aqui nos modelos de negociação. Depois, nós falaremos sobre as variáveis básicas envolvidas no processo de negociação, particularmente, né, falaremos sobre a importância do tempo no processo de negociação, como que a gente gerencia, né, essa variável. A questão do poder também, é importante ter uma ideia de como que o poder afeta as relações que são praticadas no processo de negociação. Falaremos sobre o planejamento da negociação, então a gente pode entender esse processo, né, de negociação como algo que é possível você planejar as etapas, né, desde a postura, desde a entonação da voz, até o local onde essa negociação vai ser realizada, né, quais são as informações necessárias para você se sentar numa mesa de negociação, né, para negociar com essa outra parte. Então, existe todo um protocolo, um procedimento para que a pessoa possa fazer um processo de negociação, né, mais bem sucedido, né, para que esse processo tenha um potencial de êxito maior do que se você participasse de uma reunião de negociação sem nenhum tipo de preparo, né? Falaremos sobre negociação e ética, né? Abordaremos os princípios éticos no processo de negociação. Aqui vale ressaltar, né, várias empresas, principalmente as grandes empresas, até as médias, né, têm seus manuais de ética, né, para guiar, para pautar as atitudes e os comportamentos das pessoas que trabalham na empresa, né? Então, isso também já tem sido praticado e, claro, é óbvio, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Habilidades dos negociadores. Então, a negociação é uma ciência de comportamento, né? Então, várias das coisas que nós conversaremos aqui, vocês vão entender que negociação é comportamento, e comportamento envolve um conjunto de habilidades, né? Como, por exemplo, habilidades de comunicação, né? A gente precisa saber se comunicar bem para você conseguir obter resultados com a negociação. Além disso, você precisa de habilidades relacionadas ao conhecimento do ambiente da empresa onde você atua, né? Então, há uma série de habilidades que são importantes que o negociador ele desenvolva. Origens e visões de conflito, aí a gente já começa a falar especificamente, né, sobre o conflito. Quando a gente entrar nessa parte aqui da disciplina, eu gostaria de apresentar casos reais, né? Então, eu já selecionei alguns casos para que a gente possa discutir conflitos com base nesses casos. Casos que são conhecidos, que estão na mídia, que saem nas revistas, mas que a gente consegue mapear bem, né, claramente como que teoria e prática se convergem, né? A gente vai conseguir discutir esse surgimento do conflito com base em casos práticos, em casos reais. E depois, aqui para o final do nosso curso, a gente vai falar um pouco sobre a solução de conflitos, né? Então, a administração de conflitos, isso envolve, inclusive, às vezes, estimular o conflito. Em algumas
circunstâncias isso pode ser bom ou necessário, né? Ah, mas como assim? A gente vai falar sobre isso, né, no momento adequado. Os tipos de conflito e depois mediação e arbitragem, que, como eu comentei com vocês, né, a professora Mithier vai falar sobre isso. O nosso plano de ensino, nós temos as bibliografias básicas e complementar, os livros, né, do Martinelli Almeida, do Dante, do professor da FEA, Negociação e Solução de Conflitos, é um bom livro, né? Nós temos também aqui o do Oshima e do Pessoa, né, Negociação Aplicada. Todos esses livros, eles são livros muito tranquilos de ler, né? Então quem tiver o interesse, quem quiser se aprofundar, fica como sugestão aí para que vocês possam adquirir essas bibliografias. Então vamos lá, quem negocia? Né? Vamos começar aqui a nossa discussão. Quem negocia? A todo tempo nós estamos negociando, né? Às vezes isso é até involuntário, a gente não para pensar nos momentos que nós estamos negociando, mas o tempo todo a gente negocia. Né? Desde o momento que alguém liga para você e te pede para que você adiante um relatório, aí você vai negociar com essa pessoa, né, do seu trabalho, se é possível, se não é. Você negocia com a sua esposa ou com o seu esposo, né, uma viagem, se vai fazer, se não vai, né, um jantar. Então, o tempo todo nós estamos negociando e muitas vezes nós não nos damos conta. É por isso que estudar negociação, e aí a gente vai começar a dominar a técnica, né, ou as técnicas, em especial os comportamentos que a gente precisa desenvolver para se sentar na mesa e negociar com uma outra parte. Então, negociação, todos nós somos negociadores e negociamos o tempo todo. Então, vamos ver um trechinho do vídeo que ilustra isso que a gente vai começar a discutir. Eu volto daqui a pouco. Por quê? A palavra negociação é confundida com um tipo de negociação. Vamos chamar de negociação formal, aquela que é feita em uma mesa de reunião, onde aspectos de um negócio são acertados. A maioria das pessoas chama isso de negociação. E se esquecem que, de uma maneira ou de outra, passam 90% de suas vidas negociando sem nem notar. Quer ver um exemplo? Fala, Paulo. Tudo bom? Claro, é fácil. Ih, rapaz, não. Agora é complicado. Eu tenho que entregar um relatório. Eu posso te entregar depois do almoço? Então tá certo. Quando eu voltar do almoço, eu te entrego. Valeu? Grande abraço. Tchau. Situação corriqueira, né? Alguém te pede uma coisa para agora e você fala que vai mandar em 3 horas, em vez de agora. Pode até parecer exagerado, mas a gente acabou de ver uma negociação. Quer ver um exemplo mais exagerado ainda? Alô? Oi, amor. Não. Olha só, a gente tinha combinado de ir no cinema hoje na sessão das 7, mas eu tô com um pepino aqui no escritório. Você se importa se a gente for na sessão das 9? Tranquilo. Pra compensar esse meu atraso, depois a gente sai, toma um drink e janta fora, tá bom? 8h30 eu te apanho aí. Um beijo, amor. Tchau. Você acabou de ver um outro exemplo de negociação. Aliás, esse exemplo foi até de uma renegociação, já que marido e mulher haviam negociado ir ao cinema às 7 horas e o marido teve que renegociar o horário para as 9 horas. Reparou que ele até cedeu um pouco mais para não causar estresse nessa renegociação? O jantar fora. Talvez agora você esteja pensando que foi enganado. Você tem que fazer negociações que envolvem milhões de reais, que envolvem grandes negócios. E a gente está aqui, falando de negociações com um amigo para entregar uma lista 3 horas depois, ou de uma renegociação com a esposa ou namorada para ir ao cinema na sessão das 9 em vez da sessão das 7, como havia sido negociado antes. Calma. O que a gente está querendo dizer é que, apesar de você nem notar, a maior parte do seu tempo você passa negociando. Negociações informais, de pouca responsabilidade, ok, mas são negociações. E outra coisa que a gente está querendo dizer, as técnicas que você usa em uma negociação formal podem e devem ser aplicadas nas negociações informais.
Basicamente, qualquer situação onde a decisão não depende só de você, há possibilidade para uma negociação. As exceções são duas. A primeira é quando há uma concordância imediata. Chefe, eu quero um aumento de salário de 50%. Tá ok. Pronto. Aqui eu posso dizer que não houve negociação. A concordância foi imediata, sem nenhum argumento, sem nenhuma contrapartida. É verdade que essa cena aí só mesmo na cabeça de um roteirista, né? Mas vamos em frente. A outra maneira de não haver uma negociação é quando não há nem espaço para se conversar. Oi, Sônia, eu quero falar com o chefe. O que você deseja? Eu quero pedir um aumento. Doutor Alfredo, o Marcos está aqui e quer falar com o senhor. É sobre aumento. Ah, tá bom. Doutor Alfredo pediu para você voltar daqui a 2 anos. Voltamos, então, excluindo essas duas situações, né, na que há concordância imediata e na que não há possibilidade de conversa para uma negociação, todas as outras possibilidades dão margem às negociações, né? Por isso que nós negociamos o tempo todo e nós precisamos aprender essas técnicas de negociação. Então vamos começar a falar sobre alguns conceitos básicos, né, que envolvem a negociação e algumas definições dos autores que envolvem esse termo, né, que envolvem esse conceito. Então, de acordo com Matos, a negociação é uma constante dentro da atividade gerencial, né? Então, acho que nesse vídeo que a gente viu fica muito claro, né, de como que em pequenos momentos, né, em momentos que às vezes a gente não se dá conta, nós negociamos dentro da empresa, né? Então, não só, né, envolvendo valores grandes ou negociações importantes, né, mas no ambiente de trabalho, de uma forma geral, o tempo todo a gente está negociando, né, alguma coisa, né, com relação ao horário, com relação às férias, com relação, às vezes, a um aumento, ou algumas solicitações dos colegas de trabalho, né? Então, isso é uma prática muito comum e a gente passa uma grande parte do tempo negociando dentro das empresas, né? Por isso que a gente precisa desenvolver essas habilidades. A negociação deve estar presente para que a participação, a cooperação, a iniciativa e a criatividade surjam. Foi sempre assim, né? Esse conceito, esses quesitos que estão apresentados aqui nessa frase, né? Será que isso faz muito sentido? Talvez hoje, né, atualmente, faça um pouco mais de sentido, o que não significa que isso é uma constante em todas as empresas atualmente, mas no passado não era bem assim, né? A gente vai ver a evolução do conceito e, de fato, a negociação não era vista como algo que, né, deveria proporcionar ganhos mútuos para as partes que eventualmente participassem da negociação. E, de qualquer forma, nós precisamos e as empresas precisaram melhorar suas habilidades de negociação porque o volume de negócios, né, entre as empresas esse volume começou a aumentar, principalmente depois do período de globalização, né? Então, se a gente pegar esse período que caracteriza, né, multinacionais trabalhando em diversos países, um fluxo financeiro e comercial intenso, né, entre empresas de diferentes partes, um aumento no comércio, né? Então, nós temos várias transações, um aumento intenso das transações comerciais, e isso efetivamente levou a que as empresas, né, desenvolvessem mais essa habilidade de negociação, né? Então, se a gente pegar um conceito de negociação que antecede esse período, é muito diferente do que a gente entende como negociação, né, hoje, por exemplo, ou após o período que caracterizou, né, a globalização. Mesmo porque, né, se as empresas não praticarem, né, uma negociação que leve ao ganho mútuo para as partes, né, que possam eventualmente estar participando desse processo, certamente a sua empresa ou uma determinada empresa vai começar a se relacionar com uma outra empresa. Ela vai arrumar um outro fornecedor, ela vai arrumar um outro parceiro comercial com o qual ela consiga estabelecer aí uma parceria de longo prazo que leve a ganhos, né? Então,
A partir desse período, nós temos aí uma intensificação, né, uma necessidade de as empresas praticarem uma negociação que levem a ganhos mútuos. As organizações intensificaram o investimento em qualidade e inovação, exigindo uma mudança de postura em relação à negociação, que é isso que a gente acabou de dizer, né, com fornecedores que passaram a ser vistos como parceiros de negócio. Né? Então, nós temos um momento em que, se a gente pegar uma retrospectiva, a gente vai ter um momento da história que aquilo que era o mais importante, e que não deixa de ser ainda, aquilo que era mais importante era o custo, né? Só o custo. Então a gente tinha, todas as empresas, década de 70, 80, né, a competição se dava unicamente, exclusivamente por custo. Depois, com o tempo, a gente viu que só o custo não era suficiente, né? As empresas precisavam ou precisaram, né, oferecer uma qualidade melhor, né? Então elas começaram a competir com base não só no custo, mas na qualidade e mais recentemente na capacidade de inovação. Né? Só oferecer produtos e serviços com qualidade não é suficiente. Hoje as empresas precisam oferecer produtos com qualidade, mas que tenham, né, tecnologia, que consigam ter um diferencial em relação aos concorrentes, né, ou seja, e que tenha ainda um custo que seja praticável, aceitável pelo mercado. Né? Então vejam só que desafio que hoje as empresas vivem. E para que isso pudesse se tornar uma realidade, né, os fornecedores, os parceiros comerciais, né, eles passaram a ter que atender também a alguns critérios. Esse relacionamento, então hoje, por exemplo, dependendo da empresa, ela trabalha com just-in-time. Né? O que é o just-in-time? O fornecedor, ele entrega no momento em que a empresa precisa, porque a empresa não quer formar estoques. Né? Estoque custa caro. Então você tem um tipo de parceria, uma negociação que garante com que esse fornecedor entregue esses componentes no momento em que a empresa vai utilizar. Né? Nós temos contratos que estabelecem cláusulas de garantia de qualidade. Né? Então a empresa que fornece o produto ou o componente, os componentes, ela é responsável por garantir a qualidade. Né? E a empresa que compra, ela vai fazer uma amostragem para ver se esses produtos atendem aos critérios de qualidade. Né? Então esses contratos, eles prevêem essas cláusulas que foram negociadas, que faz com que essa relação se estreite, que essa parceria ela fique mais forte. Bom, alguns conceitos que a gente pode apresentar com relação à negociação, e aqui nesses conceitos a gente vai conseguir entender, né, claramente como que a negociação evoluiu ao longo, né, do tempo. Quando a gente pega lá o conceito de Cohen na década de 80, né, fala o seguinte: o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Né, então, vejam só, será que, né, a gente precisa explorar a informação e o poder para tirar vantagem, né, de um relacionamento, para tirar vantagem da outra parte? Né? São variáveis importantes em uma negociação. Né? Informação, tempo e poder são 3 variáveis fundamentais, né, que interferem no processo de negociação. Mas a gente tem uma conotação nesse conceito de que uma das partes vai ter que tirar vantagem ou proveito, né, dessas variáveis para ganhar essa negociação. Inclusive, né, em alguns livros, alguns manuais, os autores tratam a outra parte como oponentes. Né? Então, dependendo do manual, do livro, é muito comum a gente observar num processo de negociação o seu oponente, né, como se fosse uma guerra em que você precisa vencer o seu oponente. Será que é bem isso? Né? Será que é assim que funciona? O Fischer e Ury fala o seguinte: olha, um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Né? Então aqui a gente já tem a importância do processo de comunicação, né? Para que essa negociação possa levar aí a um resultado de ganhos para as partes. Né? Então a gente já tem aí uma evolução um pouquinho, né, mais, vamos dizer assim, voltada para o ganha-ganha. Depois, em 93, o Acuf fala o seguinte: processo de comunicação com o objetivo de atingir um acordo satisfatório. Né? Então, a gente já, mais uma vez, reforça aqui a necessidade de
né, levar a um acordo que traga ganhos para essas partes, né, e não um processo em que a gente entende como uma batalha em que uma parte precisa vencer a outra. Depois aqui o Steele, Murphy e Russell diz o seguinte: processo onde as partes se movem de suas posições iniciais divergentes até um ponto no qual o acordo pode ser obtido. Que consideração que a gente faz aqui a respeito desse conceito, né? Então, quando a gente fala de negociação, em geral, nós temos partes que não concordam plenamente a respeito de determinados pontos dessa negociação, e essas partes elas precisam chegar a um acordo, né? Ou não, eventualmente as partes não chegam a um acordo, né? Mas espera-se que elas consigam se mover de suas posições iniciais e que são divergentes em alguns pontos para que elas consigam, né, chegar a um acordo. Esse conceito, às vezes, dá uma sensação de que as partes precisam fazer cessões ou concessões, né, precisam ceder para que, né, o acordo possa ser fechado. Em alguns momentos, é importante que as partes façam concessões, sem, contudo, né, deixar de ter as suas necessidades atendidas por fazer concessões que muitas vezes não poderiam ser feitas. Então, a ideia da negociação é que as partes consigam, né, atender às suas necessidades sem ceder a situações que eventualmente pode prejudicar depois o resultado desse processo de negociação, né, simplesmente para fechar o negócio. Certo? A gente vai falar mais sobre isso também. Beiserman e Neal fala o seguinte: negociação é tomar as melhores decisões de forma racional com a finalidade de maximizar os interesses de ambas as partes. Né? Aqui a gente já parte mais para mais próximo, né, do que é uma negociação ganha-ganha. Né? Então, com isso, a gente consegue fechar dois modelos de negociação, né? Que é o modelo ganha-perde. Esse modelo ele vigorou até mais ou menos a década de 80, década de 90. As empresas trabalhavam com um modelo ganha-perde. Professor, quer dizer que hoje, né, não existe mais, as empresas não negociam mais com base no modelo ganha-perde? Não, né, não significa isso. Existem empresas que utilizam o modelo ganha-perde, né, mas, no geral, as empresas começaram a se preocupar muito mais em garantir com que as partes envolvidas no processo de negociação, né, saíssem satisfeitas com suas necessidades atendidas do processo de negociação. Né? E como eu comentei, hoje nós temos muitas possibilidades de parceiros comerciais. Né? Se você trabalha com um fornecedor e esse fornecedor, né, te passa a perna ou age de má fé ou quer tirar proveito e vantagem do processo de negociação, cobrando mais caro do que, né, o mercado pratica, ou não atendendo critérios de qualidade, não atendendo as cláusulas do contrato, né? Ou seja, se essa outra parte age com a intenção de prejudicar ou de tirar vantagem, né, com relação ao processo de negociação, hoje é muito mais fácil uma empresa encontrar um outro parceiro comercial que possa trabalhar de uma forma ética, né, de uma forma bacana, atendendo aí as necessidades de todo mundo que participa desse processo. Né? Antigamente isso não era tão fácil. Né? Hoje, por conta da globalização, você consegue facilmente contatar uma empresa que, né, está em outro país, você consegue fazer uma importação, né, de forma mais fácil, você consegue exportar um produto. Então é muito mais tranquilo você trabalhar com atores aí, com outras empresas que estão não necessariamente na mesma região e nem necessariamente no mesmo país. Né? Isso fez com que as empresas ficassem mais preocupadas, né, em praticar um modelo de negociação que atenda aí, que leve ao ganha-ganha. Então, no modelo ganha-perde, onde um lado ganha e o outro perde, né, por isso que a gente chama de ganha-perde, a parte ou uma das partes faz o uso do poder e da informação, né, de que forma? Às vezes alguma informação privilegiada, ou exercendo o seu poder
De que forma? Porque é muito grande, né? Então, uma empresa muito grande, ela é mais poderosa. Se ela vai negociar com um parceiro comercial, ela pode, eventualmente, fazer o uso desse poder para esmagar esse parceiro comercial, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, as grandes redes varejistas, Carrefour, Walmart, né, Pão de Açúcar, negociar com essas empresas é algo muito difícil, né, porque eles compram em grandes quantidades, né? Um Carrefour, um Walmart, eles compram em grandes quantidades. E ao comprar em grandes quantidades, eles têm poder para negociar preços muito baixos, né? Então, muitas vezes, acontece de o fornecedor ter margens ínfimas, né? Muito pequenas, quando não, né, prejuízos para que ele possa ter o produto exposto, né, na prateleira aí do Carrefour, do Walmart, né, porque é uma visibilidade, é uma porta, né, de entrada para o mercado, né? Então, assim, o poder ele é justamente isso, né? A empresa, às vezes, ela utiliza dessas variáveis, né, ou da posse de informação, né, ou não abre as informações para outra empresa com a qual ela vai negociar, né, e às vezes ela faz isso no intuito de tirar algum tipo de vantagem do processo de negociação. Maximização dos interesses individuais, ou seja, daquela parte, né, exclusiva, com o objetivo de vencer a negociação, né? Então, muitas vezes a gente percebe nos discursos também dos executivos ou das pessoas que negociam com base no modelo ganha-perde, né, olha, a gente precisa vencer essa negociação, a gente precisa ganhar essa negociação, ou a gente precisa vencer o nosso oponente, né? E a gente não pode ver o parceiro comercial como um oponente, como alguém que você tenha que não é um concorrente, né? O parceiro comercial não é um concorrente que você precisa, né, vencer a batalha da concorrência. Ele está junto no negócio, né? O seu sucesso depende do sucesso desse outro parceiro comercial, certo? E aí, quando a gente consegue olhar esse outro lado do modelo de negociação, nessa percepção, a gente começa a entender a negociação como um processo ganha-ganha, né? Ou seja, todas as partes, que não necessariamente apenas duas, né? Você pode estar negociando, às vezes, com 3, 4 partes, uma determinada questão ou situação. Todas as partes, elas precisam sair com suas necessidades atendidas. Então, é um processo de comunicação bilateral ou multilateral. Você pode, por exemplo, estar formando uma joint venture, um negócio com outras 3 empresas, outras 2 empresas, onde esse processo precisa ser satisfatório para todas as partes, né? Então, não adianta uma sair, né, bem, feliz, e a outras, né, não ter nenhum tipo de resultado com essa negociação. Certamente ela não vai negociar com você de novo. E para isso deve haver um entendimento das necessidades das partes, né? Então as partes precisam, primeiro, quando a gente vai sentar para negociar, a gente precisa ter claro qual é a necessidade, né, da empresa, o que ela espera com esse resultado, o que ela espera com essa negociação. Nem sempre é tão fácil assim, né? Então é preciso ter isso claro, assim como às vezes a gente não sabe exatamente, né, quais são as nossas necessidades para aquela situação, qual é o nosso entendimento a respeito dessas necessidades. O que eu quero dizer é nem sempre é só o lucro que está envolvido nesse processo. Claro, é importante, né, a empresa deve ter um lucro, mas às vezes uma negociação está, né, por trás outras questões, como por exemplo, acesso a mercados que ela não tinha, né? Então, mais do que o lucro, ela quer chegar nesse mercado, né? Acesso a uma carteira de clientes, acesso a novas tecnologias que ela não dispõe. Então, há outros elementos que são muito importantes e que não é exatamente ou diretamente o lucro que está em questão, né? Não no primeiro momento, mas tem outras questões que devem ser levadas em consideração na hora de a empresa dimensionar essas necessidades, né? Bom, com isso a gente fica por aqui, algumas bibliografias que fazem parte aqui da nossa primeira aula, e eu volto para a atividade.
Olá, voltamos aqui na nossa atividade, na nossa primeira atividade, para falar sobre uma prática que é muito comum nos Estados Unidos, que é o Black Friday, e que veio para o Brasil. Nos últimos anos a gente tem percebido aí uma intensificação, no mês de novembro as empresas costumam fazer aqui no Brasil o Black Friday brasileiro. E aí saiu uma notícia algum tempo atrás dizendo o seguinte: o Brasil transforma Black Friday em Black Fraud, segundo a Forbes. Então olha só a imagem com que os outros países olham as práticas comerciais que a gente faz aqui. E aí eu pergunto, primeiro, o que vocês entendem por essa chamada? Se vocês já ouviram falar, se vocês já participaram da compra de algum tipo de produto no Black Friday brasileiro, se vocês perceberam que há de fato uma política de desconto, ou seja, uma negociação que seja coerente com a iniciativa ou não, ou como a gente pode interpretar essa iniciativa aqui no Brasil. Então há uma percepção de que as empresas brasileiras, de uma forma geral, elas tendem a às vezes se aproveitar das margens que ela tem para conseguir enganar o seu cliente. E é isso que essa chamada, é sobre isso que essa chamada trata. Por quê? Algumas empresas, o que elas fazem nesse período do ano? Elas aumentam os seus preços 3, 4 meses antes, sobe o preço acima da média, acima do normal, e quando chega próximo do período da iniciativa, da Black Friday, da promoção, elas abaixam o preço ao patamar normal que era praticado 3 meses antes. Isso faz com que o consumidor, o cliente, tenha a sensação de que o preço caiu, quando na verdade o preço ele subiu e voltou ao seu patamar normal perto da promoção. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente pode até falar isso como jeitinho brasileiro, que é um lado perverso, um lado ruim do jeitinho brasileiro. Muitas vezes isso também está impregnado nas políticas, nas práticas empresariais, o que é muito ruim, não só para o consumidor, mas para a imagem das empresas, quando a gente vê uma notícia dessa num jornal importante, numa revista importante como a Forbes. Então, por exemplo, é comum às vezes você ir a uma praia, e aí você se sente lesado na hora que você vai pagar a bebida que você comprou, dependendo da praia, porque é um preço abusivo, é um preço absurdo. As margens, às vezes, elas são incompatíveis, são incoerentes com a realidade, com o produto, com o nível de diferenciação do produto. Então a gente precisa prestar atenção, precisa tomar muito cuidado na hora de se sentar para fazer uma compra, e isso é uma negociação. Quando a gente se senta para comprar, você está negociando o preço, você está negociando o tipo do produto, e às vezes algo que parece ser uma política aí de desconto, de promoção, na verdade, efetivamente não é. Assim como quando a gente olha para uma chamada no comercial, o produto você vai comprar em 10 vezes sem juros. Isso não é bem verdade, o juros já está embutido no valor que está sendo parcelado. A gente precisa começar a prestar mais atenção para que a gente não saia lesado num processo aí de compra que não deixa de ser também um processo de negociação. E as empresas, ficam aí uma dica para as empresas para que elas sejam mais reais também, mais sérias na hora que elas estiverem lançando aí suas campanhas de promoção, suas campanhas para atrair o público para fazer as compras, certo? Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa atividade. Até a próxima aula.